Meu nome é Jochen Wolz, sou diretor-geral da Pinacoteca de São Paulo. Essa parceria com a coleção Ivani e Jorge Yunis é uma construção muito especial. Ela se dá a partir de uma longa amizade, uma proximidade, né, da coleção com a instituição, mas ela abriu uma conversa de pensar juntos um novo formato, como ajudar a instituição e a coleção de desenvolver algo inédito, algo novo. A gente desenvolveu então essa ideia de criar um cargo especial, que é um cargo de pesquisa e de curadoria, que pensa de forma mais transversal a ideia da produção artística, da pesquisa artística, também da pesquisa teórica. A gente pôde fazer o convite à Ohana Santos, que hoje assume esse cargo. E a ideia é que ela tem um papel de curadora de programação pública. A Ohana trabalha dentro da equipe de curadoria da Pinacoteca, mas ela também trabalha dentro da equipe da coleção Yunis, e juntos a gente desenvolveu um programa que hoje a gente chama de Atos Modernos. A instituição comissiona artistas, pesquisadoras para desenvolver algo muito específico, mas algo experimental. Eu sou Beatriz Yunis Guarita, diretora da coleção Ivani e Jorge Yunis. Eu estou aqui para contar um pouco para vocês dessa parceria inédita no Brasil. Há muito tempo a gente já tinha muito essa relação de parcerias e de empréstimos de obras. A coleção Ivani e Jorge Yunis, ela abrange um arco temporal que vai do século III a.C. até 1970. Tivemos a ideia, junto com toda a diretoria, essa equipe incrível do Johan, de comissionar uma curadora residente, que é a Ohana, que após uma seleção enorme foi a escolhida para o nosso projeto. Então, Atos Modernos, ele vai fazer um pouco esse link entre o que é uma coleção privada e uma instituição, porque na verdade colecionar não é simplesmente a aquisição de objetos, mas a gente sempre acreditou que é muito mais o partilhar. Nesse momento mesmo, aqui na Pinacoteca, a gente está numa sala onde existem obras da coleção, que são essas bonecas carajás. Então eu acho que é um exemplo de como que existem várias possibilidades de diálogo, não só do público e do privado, mas entre esses arcos temporais que vão de períodos como as bonecas Carajá à modernidade. Então eu fico muito feliz por essa parceria ser inovadora e que seja um exemplo para novas parcerias aqui neste museu maravilhoso. Eu sou Hanna de Cássia Santos, atualmente realizo a curadoria de pesquisa e ação transdisciplinar aqui na Pinacoteca e eu ingresso então para desenvolver projetos de pesquisa e programação pública de maneira a integrar, construir pontes entre essas duas instituições. Nesse momento, além da programação de cursos livres, ativações artísticas, eu tenho desenvolvido um programa de título Atos Modernos. Esse é um primeiro programa de comissionamento artístico desenvolvido a partir de um olhar para o que um grupo de artistas pode dizer ou refletir sobre a modernidade. Como pensamos, refletimos e trazemos novas reflexões no momento atual. O programa Atos Modernos ele tem uma longa duração de 1 ano e traz 5 artistas que foram selecionados também por conta das suas expertises de atuação e de pensamento para criar um núcleo de trabalho, né? Um coletivo que possa desenvolver olhares para essas duas coleções, mas também refletir sobre a sua própria produção. Em 2022, sabemos que teremos muitas datas, né, que celebrarão, por exemplo, o centenário da Semana de Arte Moderna, o bicentenário da Independência, e é onde a gente pode buscar e repensar as questões da modernidade a partir dessa perspectiva sul-global. E para o museu, para a Pinacoteca, que é parte da função social de todos os museus, estimular a criatividade, propagar conhecimento para todos os públicos, um programa de comissionamento é de suma importância para nós, para que os recursos também possam ser acessados por outros grupos racializados, corpos dissidentes, que ainda hoje seguem apartados da história oficial do Brasil. Nós temos nesse grupo
seleto e muito importante de artistas Charlene Bicalho, Luciara Ribeiro, Castiel Vitorino, Mitzi Queiroz e Olinda Tupinambá. E o programa Atos Modernos ele deve ter a sua culminância em 2022 e a gente tem uma grande alegria de ter, a partir do início do ano, o lançamento desses 5 trabalhos, desses 5 artistas.